Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler 1 Crônicas, capítulos 21 e 22, e vamos ler também Eclesiastes, capítulo 7. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos constantemente aprendendo da Tua Palavra. Queremos continuar crescendo no conhecimento do Senhor, da história sagrada que o Senhor, ó Deus, providenciou, registrada na Escritura para nossa salvação, que a cada leitura de cada capítulo, ó Deus, possamos nos apropriar mais e melhor daquilo que o Senhor quis registrar para nós e que tanto nos ensina a respeito de Jesus, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, em mais essa leitura, pedimos em nome de Cristo. Amém. 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isto? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Então, aquela atitude de levantar o censo não era propriamente uma atitude de fé, guiada pela fé em Deus, mas uma atitude que acabava expressando realmente o interesse de Davi de saber o seu poder, de conhecer melhor o tamanho do poder de Israel, quando na verdade o número naquele contexto das guerras do Senhor não era uma informação tão relevante, tão necessária. O Senhor Deus sempre deu vitórias a Israel, independente do número dos combatentes, do número do povo. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Então Joabe não concordou que aquilo fosse feito e acabou deixando duas tribos de fora, a tribo de Levi e a tribo de Benjamim. Aqui o versículo 1 nos dá essa informação de que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Então, uma ação que é permitida por Deus, né? Por, aparentemente, né, realmente com a utilização, a instrumentalização até do próprio Satanás nesse sentido, porque isso também vem a ter consequências diante de Deus. E aí diz o versículo 7, tudo isso desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo, cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então, uma atitude de um homem temente a Deus, quando toma conhecimento do seu erro, não fica tentando encontrar justificativas, colocando a culpa em Satanás, colocando a culpa em quem quer que seja, mas assumindo o seu próprio erro, né, e pedindo a Deus pelo seu perdão. Versículo 9. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é,
a peste na terra, e o anjo do Senhor causa destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou? Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retire sua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: Por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Algumas coisas interessantes aqui para a gente ver nesse último parágrafo, né? Ele reconhece, né, que foi ele quem mandou contar o povo, portanto, ele é quem pecou, né, gerando todo esse mal, o que o diferencia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus foi perfeito e íntegro em todos os momentos, mas Davi não. Davi teve pecados, ele cometeu pecados, né? Mas olha, embora houvesse essa grande diferença entre Davi e Jesus, perceba como Davi também traz traços muito semelhantes ao do nosso Salvador. Ele começa a interceder em favor das ovelhas. Olha só, estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e a casa de meu pai, não contra o teu povo. Quer dizer, ele tem um amor pelo povo, ele intercede pelo povo, que é um traço característico da vida e do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também. Versículo 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi, segundo a palavra que Gade havia falado, em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo e os seus 4 filhos, que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi. E saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. E Davi disse a Ornã: Dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então, o anjo do Senhor manda um recado para Davi por meio de Gade, que era o vidente, o profeta, que ele deveria edificar um altar lá na eira de Ornã, lá naquela posição onde estava o anjo. E Davi vai até ele e fala com Ornã: Olha, eu quero comprar esse lugar, quero comprar esse terreno, essa eira. Então Ornã disse a Davi: Que o rei meu senhor a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais, dou tudo. Porque era o que o anjo do Senhor tinha mandado, que ele edificasse um altar lá na eira de Ornã. Então, o Ornã diz para Davi: Olha, toma para você essa eira, eu entrego para você os holocaustos, tudo você pode utilizar e fazer o sacrifício sem nenhum problema. Versículo 24. Porém o rei Davi disse a Ornã: Não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Olha aqui a concepção de Davi. Ele quer oferecer a Deus aquilo que provém do seu próprio recurso. Ele não quer aparecer diante do Senhor de mão vazia e nem quer se utilizar do recurso de outro. Ele próprio
né, quer entregar um holocausto que lhe seja custoso. Ele quer fazer o seu sacrifício diante do Senhor Deus. Davi, versículo 25, pegou a Ornã por aquele, Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 kg de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto, sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. A mesma coisa que aconteceu lá com o profeta Elias. Deus mandou fogo do céu para queimar o holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Então o anjo estava lá, né? Enquanto ele estava lá com a espada estendida, a peste estava correndo solto em Jerusalém. Então, com este sacrifício, a ira de Deus é aplacada e o anjo do Senhor põe a espada sobre a bainha. Tudo isso aí é importante e tem tudo a ver com o Evangelho, né? O sacrifício é necessário como uma maneira da ira de Deus contra o pecado ser aplacada. E o que Cristo fez foi justamente apresentar um sacrifício, apresentar um holocausto, para que a ira de Deus sobre nós seja aplacada. Não há evangelho, não há um entendimento adequado do evangelho sem essa compreensão de que o sacrifício de Jesus é uma maneira de aplacar a ira de Deus contra o nosso próprio pecado. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Isso fica claro desde o princípio das Escrituras. É um princípio evidente. Qual sangue deveria ser derramado pelo meu pecado? O meu sangue. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, aceita que o sangue de um substituto seja derramado no meu lugar. No Antigo Testamento, o sangue dos holocaustos, dos carneiros, dos bodes, de todos aqueles animais, representavam aquele substituto que viria a entregar sua vida em favor do seu povo. Então, essa compreensão é fundamental para a gente entender a obra da salvação. Versículo 28. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na era de Ornão, o Jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar do holocausto estavam no lugar alto de Gibeão ainda, lembra? Gibeão, que depois se tornou um lugar ainda importante. Salomão tem aquela visão, aquele sonho nesse lugar ainda, né? Que era o lugar onde até então estava lá o tabernáculo, a tenda, o altar do holocausto, estava tudo lá. Desde Moisés, desde do Josué, quando entrou com todas aquelas coisas na terra, né? Foi ali que foi instalado e ali ficou até esses dias. Versículo 30. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Ok? Agora vamos ao capítulo 22. Davi disse: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Então, esta situação, né, que veio em decorrência do censo que ele fez, etc., a posição do anjo, o holocausto naquele lugar, tudo isso levou Davi a compreender que ali deveria ser o local do templo. E ele diz: Aqui será a casa do Senhor. Versículo 2. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das fornalhas, das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além de madeira, de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e Sidom a traziam a Davi em grande quantidade. Pois Davi dizia: Meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente. O templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Como eu falei,
o livro de Crônicas tem essas funções de mostrar da onde o povo veio, de mostrar como a monarquia foi estabelecida, especialmente a monarquia na linhagem davídica, e também uma grande preocupação é a construção do templo. Tá? Então nós estamos vendo a curva aqui do temática, né, das vitórias, do estabelecimento do reino, agora para a construção do templo, a providência de tudo para que no período de Salomão esse templo seja construído. Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão. Salomão, que vem da palavra hebraica shalom, que significa paz e segurança. E nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então você prosperará se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro. Gente, imagina isso. 3.400 toneladas de ouro para um edifício que nem era tão grande assim. 9 de frente, se não me engano, por um fundo de, não sei se, de 20 metros por aí. Não me lembro bem. Muito ouro, muito ouro. 3.400 toneladas de ouro e mais de 34 mil toneladas de prata. 34 mil toneladas de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que lhes deu paz por todos os lados? Pois ele entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora disponham o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo que será edificado ao nome do Senhor. Então, aqui as palavras de Davi para Salomão, para ele se preparar em relação à edificação do templo, e ele não deixou Salomão sozinho, ainda deu ordens para os chefes, para que a coisa acontecesse de uma maneira fiel, né? E eles estivessem lembrados. Isso é uma missão que Deus está nos dando para construir. Deus nos deu paz por todos os lados. Então, está nas nossas mãos realizar isso. É necessário apenas dispor o coração e a alma para buscar o Senhor, né? Em primeiro lugar é isso. A obra de Deus, ela precisa ser resultado de corações dispostos, de almas que realmente buscam o Senhor nosso Deus. E agora Eclesiastes, capítulo 7. A boa fama
é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte, por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto, e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. Aí, sempre o temor de Deus por trás aí do ensino de Provérbios e Eclesiastes. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isto examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão e compreender que a maldade é a estupidez e a tolice é a loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Esse capítulo parece muito
o livro de Provérbios, né? Especialmente a segunda parte do capítulo 10 em diante. Muita coisa interessante, muitas verdades que a gente precisa refletir, não é? Essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.